Fala galera, beleza? Tio Valtinho na área, mais uma vez aqui com vocês, galera. Agora você sabe, é aula para o segundo ano do ensino médio. Queria dedicar essa aula aos meus estudantes lá da ETE Ginásio Pernambucano. Um beijo no seu coração, meus queridos. Tamo junto e misturado. Pois é, Roberto, na transmissão. Eu sou professor de matemática da ETE Ginásio Pernambucano. Durante muito tempo trabalhei lá na ETE professor Agamenon Magalhães, que é a ETEPAN, a famosa ETEPAN, mas desde 2020 que estou lá no Ginásio Pernambucano, na ETE Ginásio Pernambucano, a qual eu quero mandar um abraço para todos os alunos do primeiro ano, do segundo, do terceiro, beleza? Robertão, meu filho, carnaval hoje, né, Robertão? Pena que a gente não está se divertindo como gostaríamos. Estamos aqui ao vivo na TV, terça-feira de carnaval, investindo no teu projeto de vida, fera. Investindo no teu projeto de vida, fera do segundo ano do ensino médio. Pois é, a gente está aqui tentando fazer a nossa parte e você daí não está se divertindo tanto, mas agora vai começar o show da matemática. Robertão, tem música hoje não, tá? A banda Os Tronchos não vai fazer show hoje, porque a gente não está podendo trabalhar no carnaval com música, com resenha, mas joga na tela geral que eu tenho um tema massa para a molecada acompanhar comigo aqui. Olha só, coeficientes da equação da reta, parte 2. Pois é, meu povo, parte 2, porque na semana passada tivemos a parte 1, beleza? Se você não acompanhou, vai lá no EducaPE no YouTube e pega lá o vídeo da aula 3, beleza? Tamo junto? Mas hoje eu peço tela geral que eu quero trazer para você aqui uma maneira de você relembrar aqui o que a gente já vem aprendendo junto, tá bom? Coeficientes da equação da reta. Vê só, pessoal, eu vou pedir para você sempre pensar nessa reta escrita na forma reduzida. Ô, Walter, como é que é essa forma reduzida? Tá aí, ó. Y igual a um coeficiente m multiplicado por x somado com um coeficiente p. O número no lugar do m eu chamo de coeficiente angular. Esse número tem a ver com a tangente do ângulo da inclinação da reta, beleza? Esse ângulo também essa tangente é dada pela variação de y dividido pela variação de x, que a gente viu isso aqui tudo na aula passada, tá bom? E o número que está ali no lugar de p vai se chamar coeficiente linear. Olha, ele vai representar o ponto de intersecção da reta com o eixo y do plano cartesiano, beleza? Tá lembrando? Então vem comigo na tela geral ainda assim, ó. A gente tem um plano cartesiano de apoio, tá bom? Imagina que eu tenha um ponto qualquer nesse plano cartesiano e eu sei que as coordenadas desse plano cartesiano em x e em y serão dadas pelo par ordenado xa, ya. Beleza? Galera, agora vamos imaginar uma reta que cruza, que corta aí esse ponto, tá certo? E essa reta tem aí uma inclinação qualquer, que eu vou chamar aqui de inclinação alfa. Esse alfa é a representação de um ângulo, tá bom? 30 graus, 45, 60, 52, qualquer valor de inclinação que eu tenha aí entre o eixo X até encontrar a reta, beleza? Galera, preste atenção que lá para representar a equação desta reta, eu só preciso do número m e do número p. O m será exatamente a tangente desse ângulo dado na questão. Observe que esse ângulo que está aí, se o valor dele for um ângulo notável, 30, 45, 60, a gente sabe os valores respectivos da tangente já pela memorização lá do nono ano, beleza? Aquela tabela trigonométrica que você é tão acostumado já com os valores dela. Mas se eu tiver, por exemplo, no lugar de alfa aí um ângulo de 32 graus, que esse valor não é tão comum, a questão vai dizer para você que a tangente de 32 vale um certo número, tá bom? Então, tu sabe que esse resultado da tangente é o número que eu vou colocar no lugar do coeficiente m, tá bom? Observe que esse ponto que eu acabei de marcar aí na tela, vê só, presta atenção à reta. O cruzamento entre a reta vermelhinha com o eixo cartesiano y. Tá vendo esse ponto que eu acabei de marcar? É exatamente o número, galera, que vai estar dando valor aí ao nosso coeficiente linear, ao nosso valor p. Tá beleza? Então, eu só preciso da tangente desse ângulo e do valor P para poder representar uma reta na sua forma reduzida. Beleza? Olha só.
trazer aqui um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho um plano cartesiano e um ponto qualquer. Esse ponto tem coordenadas XA e YA. As coordenadas desse ponto, por enquanto, não vão interessar para mim, tá bom? Mas a reta tem uma certa inclinação, um ângulo alfa de inclinação, e eu quero escrever a equação da reta na forma reduzida. Eu só vou precisar da tangente desse ângulo. Olha só, eu vou dizer para você que o ângulo é de 45 graus, então a tangente de 45 graus é igual a 1, correto? E eu vou dizer que esse ponto que a reta cruza o eixo Y está com coordenada menos 1, ou seja, o valor P é menos 1. Olha, então o M será a tangente de 45 graus, que é igual a 1. E o P é menos 1. Logo, Robertão, corta para mim aqui no quadro, eu tenho o seguinte, ó. Se o M, olha só, a estrutura da equação é assim, ó, Y igual a M vezes X mais P. Se eu sei, se eu te disse ali que o M é igual a 1, porque é a tangente de 45 graus, eu vou dizer assim, ó, M vale 1, que multiplica X, e o P, a questão disse que era menos 1. Corta na tela geral, Robertão. Isso, olha, o M vale 1 e o P menos 1. Vem para mim. Então, a partir desses dois valores, eu vou montar aqui a minha equação da reta na forma reduzida. Olha que legal, o Y será igual a X menos 1. Então, é assim que a gente faz para escrever a equação da reta a partir da observação dos fatores lá no plano cartesiano que informam para a gente esses coeficientes. O coeficiente angular tem a ver com a inclinação da reta e o coeficiente linear tem a ver com o ponto de intersecção entre a reta e o eixo Y. Beleza, Robertão? Vai na tela geral, Robertão, por gentileza. Enquanto eu vou preparando aqui o quadro, vou apagar aqui o quadro. E você, meu aluno que está acompanhando essa aula agora, já está entendendo direitinho aí como a gente deve escrever, né, a equação da reta na forma reduzida, tá bom? E a partir dela a gente observa qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Galera, vê só. Eu vou desenhar aqui uma reta qualquer para você e vou dizer que ela tem um ângulo A. Olha, vamos supor agora que a tangente desse ângulo é igual a 2. A questão não me deu o ângulo agora, ela me deu a tangente do ângulo, tá certo? E disse que esse ponto de intersecção entre reta e eixo Y é igual a menos 3. Tá massa? Então, observe, eu quero construir a equação da reta que representa esse gráfico, só que escrito da forma reduzida. Y igual a M vezes X mais P. Tu sabe que M tem a ver com o resultado da tangente. E essa tangente é igual a 2. E o P é o número menos 3 que está representado lá na intersecção entre a reta e o eixo Y. Olha, Robertão, como fica fácil. O P é menos 3 e o M é 2. Vem para mim. Olha que legal. Eu tenho assim, ó, Y igual a MX mais P. No caso, o M é igual a 2, que a gente viu anteriormente. E o P é menos 3. Fica assim, ó, Y igual a 2x menos 3. Olha que legal, galera. Aqui eu tenho a equação da reta escrita na forma reduzida. Show ou não show? Olhei o gráfico, montei a equação. Se eu tenho a equação, eu posso montar um gráfico que foi objeto da aula passada aqui com vocês. Show de bola? Vamos para a tela geral. Galera, eu vou aqui trazer um exercício para vocês, onde a gente vai precisar pegar uma equação da reta que está escrita na forma geral. Na forma geral, eu vou transformá-la na forma reduzida, beleza? E ali eu vou identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, tá beleza? Olha a equação que eu quero aí. De repente vem um probleminha para você com essa equação. 3x mais y menos 5 igual a 0. E você vai ter que encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear desta reta. Robertão, meu filho, vem para o quadro aqui. Eu tenho assim, ó, 3x mais y
menos 5 igual a zero. Então, essa reta está escrita na forma geral, tá beleza? E você tem que saber transformá-la para a forma reduzida. E a partir dali você vai identificar com facilidade o coeficiente angular e o linear. Tá beleza? Qual é a dica? A dica é você manter em um dos membros, sozinho, o coeficiente, a variável y. Nesse caso aqui, ó, se torna muito fácil, porque o y está sozinho aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte: o que não tem y, eu vou mandar lá para o outro lado. Quando a gente muda o 3x de membro, ele troca o sinal. Aqui eu tenho o menos 5 no primeiro membro, que também vai mudar de membro. Ele vai para o outro lado, sendo positivo. Beleza? Aqui eu tenho assim, ó, y igual a 3x mudou de membro, menos 3x. Menos 5 mudou de membro, mais 5. Pronto. Te pergunto, tem dificuldade de fazer isso? Sim ou não? Agora eu vou perguntar para você. Qual é o valor do coeficiente angular? E qual é o valor do coeficiente linear? Diga para mim. Coeficiente angular vale quanto? Muito bem, menos 3. E o coeficiente linear? Aqui, ó, muito bem, mais 5. Então, diante dessas informações, você não pode vacilar na hora de uma questão. Tá beleza? Equação da reta na forma geral, você reduz ela e identifica quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Show de bola? Robertão, tela geral, por gentileza. Agora, meu povo, eu queria fazer você pensar na seguinte estrutura. Eu vou, a partir de uma equação da reta na forma fundamental, eu vou encontrar a mesma equação, só que escrita na forma reduzida, para a partir dali definir o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá massa? Então, deixa eu apagar aqui o quadro, para ficar bem limpinho, bem bonitinho, para a gente começar a mostrar a você como é que a gente faz isso. Ó, a equação que eu quero trazer agora é essa aí. Y menos 2 igual a 3 vezes x menos 4. Vem para mim, Robertão. Olha, y menos 2 igual a 3 vezes x menos 4. Nesse formato de equação de reta, galera, que é a forma fundamental, eu já identifico quem é o coeficiente angular. E vou destacar antecipadamente para você, tá? É esse número daqui, ó. Ele que multiplica essa dupla de x aqui, tá bom? Então, eu tenho 3 como coeficiente angular. Beleza. Agora, qual seria o meu coeficiente linear? Não dá para ver aqui. Então, essa reta daqui vai cruzar o eixo y em que ponto? Não dá para ver. Então, eu vou ter que desenvolver aqui essa minha continha, transformar a equação para a forma reduzida e chegar nos dois coeficientes que a gente viu anteriormente, tá beleza? Olha o que eu vou fazer. O 3, aplicando a propriedade distributiva, ele multiplica tanto o x quanto o 4. Aí eu tenho assim, ó, y menos 2 igual a 3x menos 3 vezes menos 4, ó, tá menos 12. Tá beleza? Então aí eu tenho uma equação que fica mais simples de você perceber os detalhes. Olha, para encontrar a forma reduzida, eu tenho que deixar o y sozinho. Então tu pega esse valor aqui, ó, esse número daqui, e muda de membro. Ele está negativo, então vamos mudar ele para o lado de lá positivo. Y igual a 3x menos 12 mais 2. Olha que massa. Menos 12 mais 2. Eu tenho o resultado ali, menos 10, beleza? Olha, y igual a 3x menos 10. Pronto. Pergunto para você, qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular, vou colocar aqui, ó. 3, que é esse número que acompanha o x. Massa? E quem é o coeficiente linear, que eu vou chamar de P? Observe que é o número que está sozinho, é o termo independente da equação, no caso, o menos 10. Viu como é fácil? Show de bola, Robertão?
É, meu povo. Vem para mim nessa câmera da tela geral aqui. Então, você tem que estar atento. Se uma equação da reta for apresentada na forma geral, você sabe agora reduzi-la e encontrar os coeficientes. Se a equação da reta for dada para você na forma fundamental, você também já sabe reduzi-la e encontrar os seus coeficientes, tanto angular quanto o linear. Tá beleza? Robertão, meu filho, vai no slide agora que eu tenho uma coisa muito massa para trazer aqui para meus queridos alunos que estão aí assistindo essa aula hoje, terça-feira de carnaval. É, Robertão, e esses alunos nem imaginavam que esse ano a gente quase montou o camarote lá no Galo da Madrugada, não é verdade? Corta para mim. Galera, sábado passado seria o dia do grande Galo da Madrugada aqui em Recife. E nós, aqui da nossa transmissão com o EducaPé, estávamos com o camarote prontinho no Galo da Madrugada. O camarote do Robertão da transmissão. É! Mas ano que vem vai dar certo. Ano que vem vai ter folia, ano que vem vai ter farra e estaremos juntos lá no camarote do Galo, beleza? É, professor, segue aí o Instagram do Robertão da transmissão. Quem sabe você não ganha um convite para o camarote do Galo da Madrugada do ano que vem, 2023. Vamos embora. Tela geral, Robertão. Aí, galera, eu queria que vocês observassem o seguinte. Vê, eu vou trazendo na tela agora um plano cartesiano. Olha que legal. E eu vou criar uma reta de apoio e vou chamar essa reta de R. Sabe que reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, beleza? Ó, essa reta tem uma inclinação alfa, beleza? E tem um ponto de intersecção com o eixo Y, que é o ponto P, que é o coeficiente linear. Beleza? Olha, eu vou criar agora uma outra reta. Desculpa, aqui eu tenho a equação da reta R, que é y igual a coeficiente angular da reta R, vezes x, mais p, que a gente viu aquele modelo no exemplo anterior. Agora eu vou criar uma outra reta de apoio, de modo que essa reta tem que ter a mesma inclinação da anterior. Opa, tem o mesmo ângulo, tá percebendo? Ângulo alfa. Por exemplo, 30 graus no primeiro, 30 graus no segundo. E essa outra reta, ela tem um ponto de intersecção com o eixo Y, que eu vou chamar aqui de ponto B. Percebeste? Então, vê, os coeficientes angulares das retas são iguais. M da reta R, quer dizer, a tangente de alfa na primeira reta, é igual a tangente do ângulo na segunda reta. Já que os ângulos são iguais, as tangentes também são iguais. Olha, então eu tenho aí as duas equações da reta escritas na forma reduzida, tá bom? Como os dois coeficientes angulares são iguais, a gente pode concluir que essas duas retas são paralelas. Olha só, Robertão. Então, para duas retas serem paralelas no plano cartesiano, elas têm que ter somente a mesma inclinação. Perceba que esse ponto P e o ponto B não vai interferir em nada no nosso processo. Só preciso ter o coeficiente angular da primeira igual ao coeficiente angular da segunda, Robertão. Tá beleza? Show de bola? Continua aí. Agora vamos ver o que acontece. Eu tenho um plano cartesiano qualquer e eu vou traçar uma reta de apoio e vou dar o nome para ela, reta R. Essa reta tem um ângulo alfa qualquer. Observe que ela corta o eixo Y no ponto P. E aí eu tenho a equação dela na forma reduzida, como a gente já viu anteriormente, como encontrar, tá certo? Observe o seguinte. Eu vou agora criar uma outra reta que tem o nome de S e tem um ângulo beta, diferente do ângulo anterior. Tipo, ângulo alfa, 60 graus, ângulo beta, 40 graus, não sei, só sendo ângulos diferentes. Observe o seguinte, a reta S, ela tem um ponto de intersecção com o eixo Y. Porém, eu queria que você percebesse que como o ângulo alfa e o ângulo beta são diferentes, a gente vai ter exatamente a tangente do ângulo alfa diferente da tangente do ângulo beta. Logo, essas duas retas, elas vão se cruzar em um único ponto. Elas serão, então, retas concorrentes. Olha que legal.
o coeficiente angular de uma será diferente do coeficiente angular da outra. Perceberam a ideia? Então, para que duas retas sejam paralelas, os coeficientes angulares têm que ser iguais. Para que duas retas sejam concorrentes, os coeficientes angulares têm que ser diferentes. Robertão, meu filho, corta para mim aqui na tela aberta. Tela aberta. Isso. Tu percebeu o que eu quis dizer? Duas retas paralelas, olha só, colocar meu bracinho paralelo aqui, ó. Paralelas, tem que ter a mesma inclinação, a mesma tangente. Se as tangentes forem diferentes, indicarão que as retas vão se cruzar num ponto. Beleza? Então, galera, independe de como a equação da reta venha, se ela vier escrita na forma geral ou na forma reduzida, classificá-las como concorrentes ou paralelas, você tem que escrevê-las na forma reduzida, observar o coeficiente m, que é o coeficiente angular, e julgar se eles são iguais ou diferentes. Se eles forem iguais, você já sabe, retas paralelas. Se os coeficientes angulares forem diferentes, tu já sabe, retas concorrentes. Robertão, bora continuar? Vamos praticar um pouquinho agora aqui, a partir de alguns probleminhas que eu trouxe para vocês. Dadas as retas representadas algebricamente por x mais y menos 11 igual a 0 e 3x menos y menos 21 igual a 0. Vamos verificar, a partir de seus respectivos coeficientes angulares e lineares, qual a posição relativa entre elas. Eu só preciso saber se elas são concorrentes ou paralelas. Como é que se faz isso aí? Vê só. A primeira reta é a reta R. Isso. Aí eu tenho o seguinte, ó. X mais y menos 11 igual a 0. Você lembra que eu preciso identificar aqui o coeficiente angular? Muito bem. E para identificar o coeficiente angular, eu tenho que escrever as equações da reta na forma, muito bem, reduzida. E como é, galera, que eu escrevo essa equação daqui na forma reduzida? Deixando o y sozinho em um dos membros. Ou seja, vou deixar o y sozinho no primeiro membro e os outros fatores eu vou mudar de membro. Vou mudar o x para negativo, olha, e o menos 11 mudou para positivo. Então aqui eu tenho a equação da reta escrita na forma reduzida, da reta R, beleza? Já sei, o coeficiente angular dela é igual a menos 1. Feito? Beleza. Agora eu vou pensar na reta S. Joga na tela geral, Robertão. Isso, a reta S é essa aí, ó. 3x menos y menos 21 igual a 0. Vou colocar aqui, ó. Vou dividir aqui o quadro. Vou colocar na reta S o seguinte. É 3x menos y menos 21 igual a 0. E para encontrar o coeficiente angular agora, eu vou deixar o y sozinho em um dos membros. Galera, tu percebe que esse y está negativo? Então eu só preciso pegar esse y e escrevê-lo no segundo membro. Ele muda o sinal. Percebeu? Aí fica assim, ó. 3x menos 21 é igual a y positivo. Percebeu agora? Olha, y é igual a 3x menos 21. Qual é o valor do coeficiente angular? Já sei, é o 3. Aí eu te pergunto, os coeficientes são iguais ou diferentes? Diferentes. As retas são paralelas ou concorrentes? Muito bem. Retas concorrentes, Robertão. Show de bola, meu povo. Infelizmente, o tempo já foi embora. A aula vai acabar agora. Um cheiro no seu coração. E eu queria dizer a você o seguinte. Manda lá no meu Instagram, @prof.walterpessoa, que eu mando o restante das questões para você. Massa? Beleza? Vai lá, galera. Um cheiro. Fui!